ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:09. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aí pelo YouTube, clique no sininho para ser notificado de todas as nossas transmissões, todas as vezes que nós entrarmos no ar. Ouça os nossos podcasts, eles estão disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja a partir de agora com o programa Gente que Fala pelo WhatsApp, o número é o 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje, inicialmente pedindo desculpas à nossa audiência pelo atraso na entrada do programa, infelizmente por problemas técnicos na conexão com a nossa sala de videoconferência. Com a gente para essa edição de hoje, para as nossas análises, para os nossos debates, o secretário de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, doutor Fernando Capês. Fernando Capês, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Muito boa tarde, Mauro, boa tarde aos demais participantes e também aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença, mais uma vez com a gente, e também conosco o advogado, conferencista, doutor José Miguel da Silva Júnior, especialista em direito militar. Doutor José Miguel, seja bem-vindo ao Gente que Fala, tudo bem? Boa tarde a todos, é um prazer poder estar participando, cumprimento meus colegas, aqui o doutor Capano e o nosso querido professor Fernando Capês. Também com a gente, fechando aqui a formação da nossa bancada, doutor Evandro Capano, advogado, professor universitário, doutor Evandro, que é doutor em Direito do Estado e também é o relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor Capano, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Mauro, muito bom dia aos espectadores, doutor Fernando Capês, doutor Zé Miguel, é um prazer dividir a bancada hoje com vossas excelências. É um prazer recebê-los aqui. Vamos já aqui para o nosso primeiro assunto do dia, para as nossas análises e debates também. Os deputados federais devem votar hoje o futuro do Fundeb, que é atualmente a principal fonte de recursos para a educação básica no Brasil. O debate envolve cifras grandiosas. Nesse ano de 2020, o Fundeb vai destinar 168 bilhões de reais para as instituições públicas de educação básica no país. E estão em jogo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Federal, que tramita há 5 anos no Congresso e que pode dar a estatura constitucional ao Fundeb, aumentando a participação da União, além de uma proposta do governo de criar um voucher creche e de usar parte do fundo no programa Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. Antes de mais nada, eu vou contextualizar. A gente já falou por diversas vezes a respeito da necessidade da renovação do Fundeb no final deste ano. O Fundo de Educação Básica, o fundo que financia a educação básica no Brasil, foi criado em 2006. A vigência deste fundo termina agora no final do ano. E o Congresso Nacional precisa votar a PEC da renovação do Fundeb. O que é o Fundeb? Do que se trata? É um caixa, é um fundo especial que financia a educação oficial no país. É formado por 27 fundos. Um fundo por estado, mais o Distrito Federal, e o dinheiro deste fundo é proveniente dos impostos que vêm dos estados, que vêm dos municípios. O governo federal contribui com este fundo, com cerca de 10% do total, mais ou menos hoje 16 bilhões de reais, e passaria a aportar, de acordo com a proposta de renovação, com 20% de forma escalonada até o ano de 2026, o ano de 2027. E a relatora dessa matéria na Câmara dos Deputados é a professora Dorinha, do Democratas do Estado do Tocantins. Doutor Fernando Capês, a gente está muito em cima da hora para tratar deste assunto. Claro, a gente está nesse momento de pandemia, tudo isso atrasou os trabalhos lá pelo Congresso Nacional, mas era uma coisa prevista, né? Já no final deste ano, o fim da vigência do Fundeb, que foi criado em 2006, ou seja, são 14 anos. A gente não teria condições de começar um debate de forma mais antecipada, para não ficar essa situação, agora meio que uma correria, faltam 6 meses, 5 meses para o final do ano. Sim, não há dúvida que a parte mais importante desse debate é
uma análise do estágio em que se encontra o nível de educação básica em nosso país. Não adianta ficar projetando recursos, dando estatura constitucional, se nós não tivermos um controle sobre como é feito o investimento dos recursos do Fundeb. Então, quais são os projetos de educação básica que estão sendo apresentados pelos municípios, pelos estados? Como fazer essa parceria? Então, é muito importante porque recursos existem. O Brasil tem investido muito, destinado grande parte de suas divisas para o investimento no ensino básico e também no ensino médio, o ensino fundamental e ensino médio, que são o ensino básico. No entanto, os resultados não têm aparecido a contento. Então, mais do que isso, acho que seria o caso de ter criado um debate muito mais amplo, ouvindo os professores, principalmente os professores da rede pública, ouvindo os pais dos alunos, ouvindo os municípios, as prefeituras, o caminho claro que é a descentralização. Com a descentralização dos recursos, os ministérios públicos têm condição de fazer a fiscalização dos municípios de maneira muito mais eficaz. E, ao mesmo tempo, se pode fazer o controle de como estão sendo aplicados tais recursos para que haja um aproveitamento. Nós precisamos melhorar muito o nosso nível da educação básica e também aprofundar, na sequência, a preparação para o ensino técnico. Nós temos muitos doutores sendo formados no país e há uma carência muito grande na formação de conhecimento técnico de ações importantes nesse sentido. Então, claro, está em cima da hora, vai ser votado, mas lamentável que não tenha sido feito, a meu ver, pelo menos a impressão que tenho, um debate muito mais amplo, um detalhamento maior, para que tais recursos sejam mais bem aproveitados e melhor fiscalizados. Sim. Doutor José Miguel, como é que o senhor acompanha esse momento? Eu destaquei aqui no final da nossa nota que, além da PEC, existe uma proposta do governo de criar um voucher creche e de usar parte do fundo no programa Renda Brasil. Parece que essa parte já está descartada, porque isso desvirtuaria o objetivo do fundo, uma vez que esse voucher creche passaria a aparecer uma distribuição, um programa de distribuição de renda, e não é esse o objetivo do fundo, né? Então parece que essa parte já está descartada. Mauro, como é que você está? Tudo bem? Mauro, Tudo até bem. foi interessante essa conversa, porque em 2006 eu era chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu vi a transformação do Fundef, que era do ensino fundamental até então a 8ª série, para o Fundeb. E nessa época também nós tínhamos a discussão do 9º ano, né? E o doutor Fernando Capês está extremamente correto com a percepção do meu secretário, que é necessária a fiscalização e é necessário também que a gente tenha um aprimoramento na maneira como a gente está levando essa educação para as nossas crianças, né? Na época, a gente fazia no estado de São Paulo, o Fernando Capês, na época, era deputado, e lembra, deputado, a gente mandava de porteira fechada as escolas, né? Verdade. E eu fui chefe de gabinete da Maria Lúcia, da secretária Maria Lúcia. E cheguei a conversar muito, inclusive na troca, quando o Padula chegou na secretaria, e nós tínhamos essa preocupação, exatamente como ia ser feita a recepção dessas escolas, foi justamente nessa transição. E você vê, passado esse tempo todo, né, nós vamos ter que votar de afogadilho essa conversa de novo. E aí, Mauro, o doutor Fernando Capês matou. O que nós precisamos é ter uma fiscalização maior, né, e uma capacitação da nossa rede, que é uma rede enorme, né? Você vê, se você colocar um ovo a mais né, na época que eu estava lá, eram 500 escolas, 6 milhões de alunos, né? Se você colocar um ovo a mais na merenda, você está com aí uma cifra estratosférica, né? Dinheiro tem, especialmente no estado de São Paulo, que nós temos a verba QESE, né, que é destacada do ICMS de São Paulo, e dinheiro não falta, dinheiro tem a rodo. O que está faltando é gestão e administração para uma educação de qualidade para a nossa meninada, né? É o que o doutor Fernando Capês falou. Está coberto de razão e é nesse sentido mesmo. Doutor Evandro, quero pedir uma gentileza do senhor para ficar uma situação melhor aqui para a nossa audiência. Venha um pouquinho mais para o meio da tela, porque senão o senhor fica cortado. E aí, isso, muito bom, muito bom.
Eu quero ver se o doutor Miguel está na escuta. A gente está com um problema de sinal de internet aqui, eu acho que é comigo desde o início, por isso o nosso atraso aqui na entrada. Eu vou aproveitar o secretário Capês, acho que a gente pode reclamar no PROCON, não pode não? Esse sinal de internet. Está caindo muito o sinal aí da internet nessa época de pandemia. Acho que eu vou fazer isso ao vivo aqui. Doutor, estou na escuta já. Vamos lá, então. E não só o financiamento da educação básica, mas também vamos falar aqui da valorização dos profissionais da educação, também é um dos objetivos, e é para isso que o dinheiro do Fundeb serve, né? Mas a gente tem visto isso mais no papel, mais no discurso e menos na prática, não é, doutor João? Olha, eu comungo aqui do entendimento do professor Capês e do professor Evandro. O que me preocupa bastante, eu acho que preocupa toda a população, é justamente a fiscalização. Nós tivemos agora, recentemente, em função da pandemia, esse plano de emergência, onde nós tivemos diversas fraudes. E o que também, no meu modo de ver, o que me preocupa, e eu acho que causa uma enorme preocupação também a toda a população, é para que não se torne um meio eleitoral. Ou seja, essa distribuição, né, que chegam principalmente aos municípios, como é que vai ser controlado isso? Isso que eu acho que o professor Capês e o professor Evandro foram felizes em asseverar, esse controle. Como é que se vai existir esse controle? Dinheiro tem, mas e a fiscalização? Como é que vai ser essa fiscalização? E o debate, não houve um debate amplo sobre o tema. É isso que nos preocupa. A fiscalização do uso do dinheiro e também, claro, a necessidade da boa gestão, né? Doutor João Miguel. Perfeitamente. O que nós carecemos de bons gestores com o dinheiro público, né? É isso que ocorre. A prova agora é justamente a pandemia, né? Esse plano emergencial que muitas pessoas deixaram de receber e outras pessoas que não tinham necessidade do recebimento desses valores acabaram sendo beneficiados. Muito bem, vamos aguardar então como é que vai ser o trabalho dos deputados estaduais hoje lá em Brasília, dos deputados federais, né, hoje lá em Brasília, em relação à votação desta matéria. Seguindo aqui com mais um assunto para análise dos nossos convidados de hoje, nessa edição do programa Gente que Fala. Olha, aprovada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor oficialmente no dia 3 de maio de 2021. De qualquer forma, segundo especialistas, essa lei já pode atuar como fonte doutrinária. Um caso recente foi o da notificação da ByteDance Brasil, que é a proprietária do aplicativo TikTok, pelo PROCON de São Paulo, na qual a Lei Geral de Proteção de Dados foi invocada para defender a privacidade das crianças e dos adolescentes. Segundo especialistas, muitas empresas terão que se readaptar, já que os dados dos clientes passam a valer ouro nos últimos anos. Secretário Capês, eu destaquei aqui, eu falei em atuar como fonte doutrinária, a lei já pode atuar como fonte doutrinária, me corrija se eu estiver errado, a fonte doutrinária é a interpretação de quem estuda a lei, e não exatamente aquele que elaborou, o legislador, é isso? Exato. A lei é uma fonte imediata do direito, ou seja, da lei decorre diretamente os efeitos que vão influir na vida do cidadão. Agora, além dessa fonte direta, que ela é imediata, está na lei, cumpra-se. Existem fontes indiretas, aquelas que vão auxiliar na formação do direito. Essas fontes indiretas, elas correspondem à doutrina, por exemplo, e à jurisprudência. Ou seja, a maneira como os tribunais vão interpretando a lei acabam formatando o direito. Você vê que em muitos casos, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, tem havido interpretações até contrárias à disposição expressa da lei e acabam formatando o direito. O que está acontecendo com a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei que está criando receio de entrar em vigor. O início da vigência dela já foi alterada mais de uma vez. E não há garantias também que ela entre em vigor no dia 3 de maio do ano que vem. Foi criada já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma autarquia federal, ela depende de uma composição e de estrutura que tem que ser fornecida por meio de lei orçamentária,
nomeação de cargos por parte da Presidência da República, uma autarquia federal, e ela está, até agora, não foi montada. Há um receio do setor empresarial de que a LGPD vai provocar multas e paralisação da atividade empresarial. Então, o que o PROCON está fazendo? Primeiro que o PROCON tem, independentemente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou não, o PROCON tem, por lei, o Código de Defesa do Consumidor e pela Constituição Federal, a função de proteger o consumidor e o consumidor de produtos que são veiculados aí pela internet. O PROCON continuará fazendo isso, com base nos dispositivos do Código do Consumidor. Agora, de que maneira a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que regula a utilização de dados pessoais e de dados sensíveis, personalíssimos da pessoa, e acarreta sanções para quem usar de maneira abusiva esses dados, seja para obtenção de lucro ou para exploração da imagem das pessoas mesmo. Então, o Código do Consumidor tem vários dispositivos genéricos, ele tem princípios gerais. Por isso que o Código do Consumidor continua intocado, em vigor, e muito bom desde 1990, por causa dos seus dispositivos mais abrangentes. Esses dispositivos é que permitem que os PROCONs, o Ministério Público do Consumidor, os institutos e associações de defesa do consumidor, possam atuar com base na interpretação deles, porque o princípio sempre o princípio é um comando genérico. E desse comando genérico que você vai extraindo regras específicas. O que o PROCON está fazendo? Com base nos princípios gerais de proteção ao consumidor, ele está buscando na Lei Geral de Proteção de Dados fonte doutrinária de interpretação para que seja aplicado. E o caso que você tocou, o TikTok. O TikTok é um aplicativo usado por crianças que diz que não pode ter acesso por parte de menores. No entanto, ele não cria nenhuma barreira ou dificuldade ou senha para que seja feito o acesso. As crianças brincam nesse aplicativo e depois ficam ali com as suas imagens. Crianças nuas, crianças utilizando palavras de baixo calão e sendo expostas, e sem que os pais saibam. Então, o TikTok é responsável por isso nos termos da LGPD e nos termos do Código do Consumidor. Assim como dois aplicativos que surgiram recentemente, um de envelhecimento precoce e outro de alteração de sexo por brincadeira. A pessoa não sabe que, ao participar dessa brincadeira inocente, ela está fornecendo seus dados para serem comercializados no mundo inteiro e sabe-se lá como serão usados. Não dá para esperar a LGPD para o PROCON atuar. É nesse sentido que nós invocamos doutrinariamente dispositivos da LGPD e, mesmo que não fosse, poderíamos usar os princípios gerais da defesa do consumidor. Secretário Capês, e quando o PROCON notificou a proprietária do aplicativo TikTok, foi por uma ação própria do PROCON ou ele teve que ser provocado? O consumidor é que tem que provocar o PROCON para isso? Não, nesse caso, como se tratava de um dano de abrangência coletiva e caracterizado, o PROCON agiu, como se diz aí na expressão em latinês, ex officio, quer dizer, ele agiu espontaneamente, não precisou ser provocado. E aplicou uma multa na TikTok de mais de 10 milhões. Mas o consumidor, na medida em que perceber que seus dados estão sob risco, pode acionar o PROCON, pode provocar o PROCON com base na lei já, mesmo ela não estando em vigor, que vai entrar em 3 de maio de 21. Olha, você bem, aliás, didático. Os pais que tomarem conhecimento que seus filhos, de alguma maneira, foram expostos na brincadeira desse aplicativo, devem ingressar no site PROCON SP, fazer uma reclamação eletrônica, e nós vamos avaliar eventuais danos ou prejuízos individuais, de natureza material e moral, a esses pais que, evidentemente, tiveram um sofrimento com a exposição dos filhos indevida desse aplicativo. Tem que tomar muito cuidado com a internet. Nada é de graça na internet. Aplicativos que são oferecidos gratuitamente, eles lucram com a exploração da imagem. A pessoa, sem saber, acaba aceitando termos de um contrato
que muitas vezes ou não está escrito em português, ou tem cláusulas pequenas que ninguém consegue ler e acabam negociando dados personalíssimos que não poderiam fazer ou não teriam vontade de fazer. Muito bem, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais, Instagram e Facebook, e também no nosso canal no YouTube. Aí pelo YouTube, clique no sininho para ser notificado todas as vezes que nós entrarmos no ar. Passando aqui para mais um tema para análise dos nossos entrevistados, no dia 2 de junho, Mirtes de Souza, empregada doméstica, foi obrigada a romper o isolamento social para trabalhar. Não tendo com quem deixar o filho, o Miguel, de 5 anos de idade, o levou ao trabalho, deixando aos cuidados temporários da patroa para levar o cachorro para passear. E o fim dessa história, todo mundo já conhece, todo mundo viu aquela tragédia, e além dessa tragédia em si, o caso expôs uma série de clichês de uma sociedade desigual, que vão desde um prefeito que mora em outra cidade e contrata funcionários particulares pela prefeitura, até o descaso do Estado com as necessidades das crianças. Doutor José Miguel, doutor João Miguel, essa questão das empregadas domésticas, tudo isso que aconteceu com a Mirtes, vou voltar aqui, tudo isso que aconteceu com a Mirtes, empregada doméstica, coincide com os 5 anos da PEC das empregadas domésticas, que traz os direitos das empregadas domésticas. Infeliz coincidência. Olha, foi um caso realmente que mexeu com toda a sociedade, né? Eu acho que foi um caso emblemático que, infelizmente, ocorreu com a senhora pobre, humilde, lá no Nordeste, né? E tivemos aí uma comoção social enorme. Mas nós devemos analisar todo o contexto, né? Aqui o professor Fernando Capês, né, promotor de justiça, e o meu querido amigo também aqui, o professor Capano, que, além de militar na Justiça Militar, também tribuno de júri. O que me causa espécie e me causa preocupação é a forma com que foi tratado este caso. Ou seja, nós tivemos aí um massacre àquela pessoa. Eu acho que a sociedade, ela, por todos os viés que vem sofrendo, eu acho que passou um pouco dos limites do massacre àquela pessoa. Eu acho que se vislumbrou ali, com todo respeito quem pensa ao contrário, se colocou como um homicídio, um dolo eventual, muitas pessoas falando do dolo eventual, sem o conhecimento do dolo eventual. E eu sempre discuti, será que aquela mulher, ela preveu aquele resultado? Será que ela, ao apertar ou não apertar aquele botão, ela saberia o risco que estava correndo aquela criança de morte? Então, eu acho que isso que nós temos que repensar, esse massacre todo em cima de uma pessoa. Claro, a mãe que perdeu o seu ente querido, jamais, qualquer circunstância aí que possa ocorrer, ela jamais terá o seu filho de volta. Mas nós não podemos admitir um justiçamento, buscar a justiça a qualquer preço, impor aí uma condenação a qualquer preço. Isso eu entendo, num Estado democrático de direito, ser temerário. Eu acho que o delegado de polícia, a priori, ele tipificou corretamente, ali como abandono de incapaz, porque, pelo que eu li, pelo que eu tive acesso, a criança estava sob a guarda da hoje denunciada, né? Porque o juiz acabou de receber a denúncia e ela agora é formalmente ré no processo por abandono, com um evento morte. É uma pena que vai de 4 a 12 anos, se eu não estiver enganado. Então, eu acho que deve, sim, ter a justiça deve ser aplicada, porém, ela não pode ser aplicada a qualquer preço, por um clamor da sociedade.
sob pena de nós estarmos cometendo injustiça. Claro, repito mais uma vez, isso jamais vai reparar a dor dessa mãe. Porém, não podemos levar ao justiçamento um linchamento moral e público, senão nós estaríamos retornando aos primórdios da sociedade. Mas, doutor José Miguel, de qualquer forma, quais são os direitos da Mirtes, a mãe do Miguel, com base no início da nossa conversa aqui, eu destaquei que a PEC das empregadas domésticas entrou em vigor em 2015, exatamente há 5 anos, e agora acabou de completar 5 anos, no momento em que essa tragédia ocorreu. Com base nesta lei, quais são os direitos da Mirtes, a mãe do Miguel? Olha, são o que pouco se falou dos direitos dela, né? Nessa seara trabalhista, né? Pouco se falou. Além de todos os direitos trabalhistas que é pertinente, nós também temos que ver aí de cunho de moral, de dano moral, de uma reparação de dano. E, em verdade, essa lei, a lei das empregadas domésticas, em verdade, nunca se concretizou na prática. Nós temos aqui 2 situações, a teoria e a prática. Infelizmente, a gente não tem ocorrido a aplicação da legislação ali na prática, no meu entendimento. Esse episódio deve servir, de alguma forma, para que esse estado de coisas mude? Tem que haver, né? Eu acho que a sociedade tem que aprender, infelizmente, aprender com essas tragédias, né? Temos que repensar. Muito bem, seguindo aqui com mais um assunto para o nosso debate, os advogados e professores Evandro e Fernando Capano estão lançando um livro chamado Advogando na Lei Maria da Penha, pela editora Dia a Dia Forense, que apresenta novos estudos sobre condutas de agressões envolvendo casais homoafetivos cisgêneros e traz o passo a passo das fases processuais. A lei criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher, mas, nesses 13 anos, passou por várias mudanças que vão desde o atendimento das mulheres até a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva. Doutor Evandro, como é que, pegando aqui uma esteira, um gancho no título do livro, como é que é advogar na Lei Maria da Penha, doutor Evandro? Mauro, advogar na Lei Maria da Penha é um desafio constante, é um desafio diário, né? Até porque quando a gente fala de agressão, as pessoas obrigatoriamente pensam numa agressão física, né? Que infelizmente ocorre muito no nosso país. Mas no livro nós tentamos fazer uma abordagem, porque dizer que não pode bater na mulher, me parece que isso é óbvio, né, Mauro? Me parece que, né, já passamos por essa fase. O que o livro trouxe, além de uma questão de aprofundar se isso cabe para casais cisgêneros masculinos ou não, foi a questão do gaslighting, né? E o que vem a ser esse gaslighting? É aquele abuso moral, aquele abuso em que, diuturnamente, a pessoa vai sendo convencida de que as ideias dela não valem, de que as ideias delas estão erradas. Naquele dia a dia em que a pessoa se convence de tanto ser tratada como louca, ela acaba achando que ela é louca. Óbvio que isso pode ser um abuso de um homem contra uma mulher, de uma mulher contra um homem, mas nós quisemos focar isto na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha tem como dicção, né, que é as agressões morais e psicológicas, né, é texto da lei. E é muito comum. O que nós quisemos chamar a atenção nesse livro é aquela agressão que vem sendo realizada por anos. Então, por exemplo, a mulher quer trabalhar e o marido não deixa ela trabalhar. E ele começa a falar para ela, olha, essa sua questão, ela é uma profissional e ela faz uma costureira. E ela faz a sua costura, ele fala, não, essa tua costura não é boa, você não deve trabalhar com isso, fica em casa para cuidar das crianças. Aí ela quer trabalhar mais um pouco para ter o dinheiro dela, tal. O marido vem e fala, não, você não pode fazer, quem manda no casal aqui sou eu. E ela vai acreditando que o trabalho dela não vale. Ela vai acreditando, Mauro, que o trabalho dela não tem valor. Ela vai acreditando que o trabalho dela é não necessário, né? E é isso que a gente quis chamar a atenção numa parte do livro. Muito se fala da agressão
física, né? Muito se fala do feminicídio, mas a gente pouco fala da agressão moral, da agressão psicológica que ocorre e é tutelada pela Lei Maria da Penha. E nessa parte o livro veio para tentar cobrir essa lacuna, esse pedaço pouco falado e levar essa discussão para a sociedade, né? Que a agressão não é só física, a agressão é moral ou psicológica. Essa foi a intenção. Por que pouco se fala, doutor Carpano, nesse aspecto de que a violência contra a mulher ela não é necessariamente a violência física e ela começa na violência moral, na violência psicológica, às vezes fica nisso, às vezes fica só nisso, ou fica nisso, né, na violência moral e na violência psicológica, e muitas vezes sai disso e vai para a violência física. É preocupante, inclusive, Mauro, e você narra aí o que nós chamamos de espiral de violência, né? Normalmente a gente tem, ou normalmente não, mas é comum a agressão começar por essa agressão moral, um xingamento, uma agressão psicológica, o fazer passar vergonha, começar a desclassificar a pessoa frente à sociedade. Então começa aí. Depois, normalmente a coisa evolui para uma agressão física, né? É um tapa, é um empurrão, e isso vai crescendo numa crescente, e a mulher vai se vendo dentro, né, na condição de vulnerabilidade nesse segmento, ela vai sendo assim, daqui a pouco melhora, ou ela fica presa, né? O vulgo é ruim com ele, mas é pior que sem ele, porque ela já está na dependência econômica do homem, e isso vai numa crescente, né? Moral, agressão física, até que não raras vezes isso pode chegar numa morte. Então, é necessário que a sociedade cada vez mais tenha argumentos e instrumentos para poder coibir. Você vê, a gente fala pouco da política, a gente fala muito da Lei Maria da Penha, mas pouco se fala da política pública que existe para a Maria da Penha, né? Nós temos, por exemplo, se fala muito do SUS, Sistema Único de Saúde, mas nós falamos pouco do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, né? Assistência social ela é dividida basicamente, Mauro, em dois tipos de grande proteção, né? O que nós chamamos de proteção básica e proteção especial, né? A proteção especial ela vai ocorrer, então a mulher, por exemplo, foi agredida e está ameaçada de morte, por exemplo. Poxa, o SUAS, pelo LOAS, né, determina um pagamento para que a mulher seja retirada do lar e ela possa ficar sem trabalhar esse período de tempo, porque óbvio que o marido vai procurá-la no emprego e no trabalho. Tá? Esta é chamada de proteção, você vê, olha o nome que se dá, Mauro, proteção básica. Nós não estamos nem fazendo proteção especial, nós estamos fazendo proteção básica. Mais básico ainda seria as campanhas, né, que saem de formatação da opinião pública mesmo, de que isso não é necessário. Você vê, até hoje nós tivemos um caso, um tempo atrás, em que a mulher gritava, e não é só mais um, e acabou sendo morta, e ninguém fez nada, né? Até eu vou utilizar aqui, a Câmara Municipal de São Paulo ficou de fazer um projeto em que os condomínios deveriam só colocar uma plaquinha, e ninguém vai falar, poxa, uma placa vai inviabilizar economicamente qualquer condomínio. Uma plaquinha saiu, inclusive, dos alunos da Faculdade Metropolitanas Unidas, se não me falha a memória. Eles fizeram um concurso, o vereador Tuma fez um concurso lá e se comprometeu a fazer o projeto de lei. E esse projeto de lei não andou, né? Se comprometeu a fazer no sentido de que seria ser realizada uma placa para que as pessoas entendessem que briga, né? Aquela fala, em brigas de marido e mulher ninguém mete a colher, que isso não é verdade. Óbvio, né? Uma discussão pequena, um xingo lá, tá bom. Mas começa a ver que a mulher está apanhando, que está gritando, que está fazendo, chama a polícia, por favor, né? Porque isso pode chegar num homicídio. E nada foi feito nesse sentido, né? Em homicídio de política pública, né? Sim, briga entre marido e mulher, mete-se a colher, sim, é preciso denunciar, existem canais para isso. Aliás, eu quero me corrigir aqui, eu falei no questionamento, eu falei uma agressão moral, uma agressão psicológica, eu falei só nisso, não, isso já é grande demais, porque pode levar a consequências ainda muito, muito maiores. Os canais para denúncia são cada vez mais comuns, né, doutor Evandro? Nós temos vários canais, quem sabe o PROCON, né, do Fernando Capês não me ajuda nisso daí. É uma brincadeira, óbvio, que não é consumidor, é uma brincadeira, pelo amor de Deus, mas chamar o meu deputado para dizer, é uma situação séria. Violência não se admite em hipótese alguma, né?
Tem a Pois questão não, da doutor Capês, dependência. Não, eu O senhor quero destacou, doutor Evandro. Pode falar, Mauro, secretário. aproveitar para parabenizar tanto o doutor Evandro quanto o doutor Fernando pelo lançamento da obra, que será de grande utilidade, porque ela foge daquelas questões que surgiram, já foram debatidas à saciedade logo após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Ele traz novas contribuições com base na evolução do problema ao longo aí desses últimos 14, 15 anos. Então, 2006, uma né? obra importante. E o PROCON pode ajudar sim, viu? O PROCON, ele fiscaliza a deficiência de determinados serviços que poderiam ser colocados à disposição das vítimas no momento da violência e muitas vezes falham. Então, o PROCON atua também como órgão de fiscalização sobre qualquer serviço público remunerado mediante pagamento de preço. E quando eu fui presidente da Assembleia, eu criei um órgão que é o Núcleo de Ação Estratégica, que é o NAI, que é o PROCON do serviço público, que é o PROCON dos órgãos remunerados por imposto, qualidade de serviço de saúde, qualidade de serviço de segurança pública e assim por diante. E estamos aí para ultimar um convênio. É importante que os órgãos de fiscalização, principalmente fiscalização administrativa, atuem. Secretário Capês, o NAI, o Núcleo de Ação Estratégica, da sua época lá, enquanto presidente da Assembleia Legislativa, criado pelo senhor, está ativo, segue trabalhando? Segue trabalhando, eu tenho conversado com o atual coordenador, também com o presidente Cauê Macris, o órgão se reúne rotineiramente, eles estão fazendo trabalhos online, muitas fiscalizações, falta um pouco de divulgação para os trabalhos que são feitos. Eu vou dar um exemplo. O NAI interditou um hospital na Baixada Santista e assumiu a fiscalização por ordem judicial de uma juíza. E realizou várias outras ações importantes e que podem ser realizadas em conjunto com o PROCON. É que a gente tem a impressão, a falsa impressão, de que as coisas que são feitas pelo Poder Legislativo e no Poder Legislativo não funcionam. Um certo preconceito com relação à atuação do Legislativo. O NAI atua sim, foi mantido, ele conta com 6 anos de existência e ele pode e deve ser aperfeiçoado para atuar com mais eficácia. Inclusive, nesse caso, para verificar se a polícia está atuando com eficiência na proteção das vítimas de violência doméstica. E é importante a divulgação, não é, secretário Capês? Porque a sociedade precisa saber exatamente o trabalho como é feito, porque faz parte das ações parlamentares. O Legislativo tem essa função de verificar a execução das leis, se elas estão, de fato, sendo cumpridas. Olha, quando eu fui presidente da Assembleia, nós conseguimos cortar quase 100 milhões de reais com renegociação de contratos diante da crise econômica, cancelamento de despesas, e o presidente Cauê Macris deu sequência nisso. A Assembleia trabalha com bem menos do que o orçamento a que teria direito e, além disso, devolve recursos para o poder público. É um exemplo, a meu ver, a Assembleia de São Paulo é um exemplo de eficiência. Mas aquilo que você sabe, infelizmente, o Poder Legislativo está sempre como a vidraça de todos os males que o país possui, injustamente. Doutor Capês, só uma pergunta a mais aqui, antes de eu passar um outro tema aqui para o doutor José Miguel. Hoje o senhor é secretário de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, é um cargo temporário, o senhor atua diretamente no PROCON como diretor executivo. Este cargo de secretário especial de Defesa do Consumidor dura enquanto seguir a pandemia do coronavírus, não é isso? Exatamente. O cargo de secretário, ele dá ao diretor executivo do PROCON, que é um cargo de presidente do PROCON, né? Ele dá alguns poderes de natureza mais ampla, como criação de força-tarefa com Secretaria da Fazenda e Secretaria da Segurança Pública, celebração de acordos com os setores a fim de que eles façam ações de assistência ao consumidor mais necessitado. Enfim, ele tem uma atuação política um pouco mais ampla do que a atuação eminentemente técnica do PROCON. E ele vai permanecer durante o período da pandemia. Você deve ter visto aí a atuação do PROCON e da Secretaria nesses momentos aí dramáticos pelos quais o Brasil está passando. Sim.
Sem dúvida. Doutor José Mauro, Miguel... se me permitir uma última intervenção, né, só para terminar, para dizer que se a mulher sofreu um abuso, que procure a delegacia de polícia sem problema algum. Mas o ideal seria ela procurar a pasta da assistência social, né? Esse é um problema de CRAS, de Centro de Referência de Assistência Social. Isso é porque o abrigamento da mulher, as políticas públicas estão na pasta da segurança, perdão, na pasta da assistência, então assistência social e não polícia. E como é que ela fica sabendo aonde é isso? 180, o número para denunciar isso e para se poder ser orientado com relação à vítima, a vítima poder ser orientada, é no número 180. Tá ok? Obrigado, Mauro. Tá dito, muito bem. Doutor José Miguel, a gente já vai falar sobre a nova medida provisória que pode criar cargos e gratificações para militares. Antes disso, um parênteses aqui numa mensagem da Prefeitura de São Paulo para a nossa audiência. Gente, vocês estão sabendo que a reabertura dos bares e restaurantes já está acontecendo. Nós estamos na fase amarela da flexibilização e os bares e restaurantes podem funcionar com até 40% da ocupação. As mesas precisam ficar a 2 metros de distância uma das outras e com todo mundo sentado. Os estabelecimentos podem funcionar 6 horas por dia e o ambiente, claro, evidentemente, tem que ser higienizado todos os dias. E consumir na rua e na calçada pode? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Os bares e restaurantes não podem vender para quem estiver do lado de fora, você não deve consumir nada na rua e nem insistir com isso. Está combinado? Afinal, é fora dos estabelecimentos que as aglomerações podem acontecer e é isso que, nesse momento, ninguém quer. Então, vamos com calma. A notícia da flexibilização, da reabertura dos bares, essa notícia é muito boa, muito legal, mas o momento sempre é de atenção. Continue com os seus cuidados de higiene, lave sempre as mãos, use o álcool em gel, não compartilhe talheres, copos, objetos de uso pessoal, mantenha o distanciamento social e fique em casa. Não se esqueça, a cidade de São Paulo continua em quarentena, então se você vai sair de casa, use a máscara. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para a nossa audiência aqui do programa Gente que Fala. Agora sim, doutor José Miguel, o presidente Jair Bolsonaro pretende editar uma nova medida provisória para criar ainda mais cargos comissionados de gratificações para militares que atuam na presidência e no Ministério da Defesa. De acordo com informações do site Poder 360, que teve acesso à minuta do projeto, o texto também propõe uma série de alterações em cargos de comissão, em funções de confiança e em gratificações cedidas no âmbito do Executivo Federal. E a medida provisória cria bonificações que vão de R$ 330,79 até R$ 17.432,15 em funções de 43 níveis diferentes. Como é que, doutor José Miguel, como é que o direito militar observa esta proposta? Bom, não seria, eu digo, o direito militar, né? Eu sou completamente contra esse tema. Eu não vejo, eu tenho uma admiração profunda pelos militares, porque sou especialista em direito militar, assim como o professor Capano. Os militares são extremamente competentes nas suas funções, nas suas missões, mas eu entendo que eu não vejo com bons olhos essa medida. Os militares, eu acho que têm uma função fundamental, mas nos quartéis e quando são chamados. Eu acho que nós vivemos aí uma pandemia, uma crise enorme no nosso país, mundial. Nós temos um índice enorme de desempregados, então, pessoas qualificadas, que podem muito bem estar sendo aproveitadas nesses cargos. Eu não vejo com bons olhos, eu acredito que só vai aumentar o nosso desemprego. Eu acho que deve se dar uma oportunidade para as pessoas qualificadas que estão desempregadas. Então, esses cargos deveriam ser preenchidos por profissionais capacitados nas suas áreas, que poderiam contribuir melhor para o nosso país.
Esses cargos deveriam ser preenchidos por concurso, não é, doutor José Miguel? E se nesse momento de pandemia isso não é possível, fazer concurso agora, não temos condições para isso, que se espere, né? Mas até porque a gente precisa ver de onde vai sair esse dinheiro, isso tudo precisa ser muito bem explicado. Nós já tivemos aí uma questão do INSS, que foram convocados militares que estavam na reserva para preencher esses cargos. Eu não sei como é que ficou essa questão aí. Então, não sei se foram preenchidas. Então, ele já tem ali os seus rendimentos e ele vai ter os rendimentos dessa nova função. Então, ele vai estar acumulando funções, acumulando cargos e rendimentos, onde nós temos um desemprego enorme de pessoas qualificadas que poderiam estar preenchendo esses cargos em um momento da pandemia. Como você falou, Mauro, no concurso, não temos condições de realizar o concurso, então que se contrate, em caráter de emergência, essas pessoas capacitadas que estão desempregadas. Nós temos números de quantos militares compõem cargos civis hoje no governo federal? Sejam da reserva ou sejam da ativa? Olha, subiu recentemente um índice de 30%. Eu não tenho esse número de quantos militares têm ocupado os cargos de confiança, mas subiu, que eu tenho informação que subiu 30% nos últimos meses os militares ocupando o cargo de confiança no governo. Uma opinião do senhor, doutor José Miguel, fora desse tema. O senhor acha que os militares que ocupam cargos no governo federal deveriam ser necessariamente militares da reserva e não da ativa, para que as funções que esses militares desenvolvem no governo não sejam confundidas com as próprias instituições, as próprias Forças Armadas? Um general, por exemplo, da ativa, que pertence às Forças Armadas no governo federal, não pode ter a sua ação confundida. Sim, aquele ato de governo não é um ato das Forças Armadas. Sim, não. Eu entendo que ele, ao aceitar o convite para estar à frente de uma pasta, um cargo no Poder Executivo, ele deveria automaticamente ser levado à reserva, no caso das Forças Armadas. Gente, o nosso tempo passou bastante rápido hoje por conta aqui do nosso problema inicial da internet, mas eu vou aqui bem rapidamente, vou pedir a brevidade dos senhores. Eu estou com um problema na internet aqui novamente. Aqui são as perguntas que estão chegando da nossa audiência. Secretário Capês, o que é a escola do PROCON? Como é que funciona? A Gisele Menezes está no Instagram e faz a pergunta. Olha, em primeiro lugar, só um rápido comentário. Essa questão da medida provisória para a criação de cargos comissionados, ela vai enfrentar um problema de natureza constitucional. Só pode apresentar medida provisória em caso de relevância e urgência. Não sei se haverá urgência que justifique a criação de cargos comissionados nesse momento. A escola do PROCON, ela está em pleno funcionamento, nós já temos quase 100 aulas gravadas a respeito de defesa do consumidor, será tudo pela internet, gratuito. Estamos nos preparando no futuro para cursos de especialização e pós-graduação com titulação. Isso ainda não existe. No momento, são apenas aulas veiculadas pela internet. Sim. Juliana do Jabaquara, nossa audiência também, pergunta para o doutor Carpano. Os agressores de mulheres e crianças estão sendo presos durante a pandemia, mesmo com a justiça soltando presos em razão de riscos da Covid, doutor Carpano? Olha, a prisão ela existe, tá? Porque a polícia não parou de trabalhar e óbvio que a nossa população tem essa necessidade de proteção. Agora, volto a repetir, mais do que a prisão, é necessário a conscientização de que isso não é necessário, tá? De que isso é necessário, a conscientização. Você vê, hoje o que nós temos o agressor, ele acaba cometendo essa conduta e vai preso. E no outro dia nós vamos para a audiência que nós chamamos lá de custódia, né? E normalmente na custódia ele está sendo posto em liberdade a primeira vez. O que é necessário é que a pessoa entre com a medida protetiva. Isso é mais eficaz do que contar com a polícia, né? Peticione a medida protetiva para que você fique um pouco melhor protegida. Porque caso não haja, né, a medida protetiva e ele retornar para realizar a agressão, tem que chamar a polícia de novo.
com a medida protetiva concedida, ele sai de lá preso, né? E aí sim começa a ter uma maior efetividade, né? Doutor José Miguel, Aparecida Rodrigues, nossa audiência no Facebook, pergunta o seguinte, ela quer saber a sua opinião. O Estado tem o direito de monitorar os cidadãos por meio do celular para controlar o índice de isolamento durante a pandemia? Eu inclusive, fui autor de um habeas corpus que não tive retorno, porque eu entendi que era uma violação da privacidade. Então, respondendo, eu sou contra esse monitoramento. O Ulisses, no bairro do Campo Limpo, zona sul aqui da capital, secretário Capês, ele pergunta o seguinte, como é que se deve proceder com as contas da Enel, que tem vindo com valores muito altos? Ele diz assim, ao ligarmos na empresa, tudo que eles dizem é que podemos pedir para parcelar. É o Ulisses do Campo Limpo. O PROCON multou a Enel, nós estamos numa briga com eles, multamos em mais de 10 milhões de reais, porque eles estão condicionando o parcelamento à confissão da dívida. Como? Se o consumidor está contestando a dívida e precisa do parcelamento, como é que ele vai ser submetido a uma exigência como essa? E lamentável a Enel também não ter procedido a esse parcelamento espontâneo para que a gente pudesse discutir o valor das multas. Nós estamos em briga, estamos brigando com eles, não entramos em acordo e acionamos o Ministério Público, além de multar a empresa em mais de 10 milhões. O que deve fazer é reclamar ao PROCON e nós vamos analisando caso a caso e tentando resolver o problema. Agora, é complicado, vem contas altas, a Enel quer que pague à vista e reclame. É completamente abusiva essa postura dela e está sendo punida. Agora, resolver o problema do consumidor é um segundo passo. Depende de ordem judicial e nós estamos com o Ministério Público nesse trabalho. Secretário Capês, esse mesmo raciocínio vale para as demais empresas públicas, a Sabesp, vale também para a Comgás, enfim, porque durante esse período de pandemia, as empresas, evidentemente, que não fizeram a leitura com os funcionários, com os leituristas, claro, preservando a saúde de todos eles, e fizeram as cobranças nas contas pela média. Isso acabou gerando agora a diferença aqui na frente e as pessoas acabam tendo valores altos a serem pagos, porque agora estão vindo as contas, de fato, com base na leitura. Porque o que eles fizeram? Eles cobraram nos 3 meses anteriores, a julho, com base na média do ano passado. Pegaram a média do ano passado, chegaram no valor e cobraram. Agora, eles viram que cobraram menos, porque houve mais consumo do que o que foi cobrado. Porque as pessoas consumiram mais na época da pandemia do que na média. Então, eles estão cobrando em julho esta diferença a mais, e, além disso, o que foi consumido no mês de junho. Você está pagando, então, as diferenças entre o que foi cobrado e o que foi consumido, mais o consumo efetivo do último mês. Somando tudo isso, dá um valor bem maior. O mínimo que se poderia esperar é que, enquanto ela está aferindo a veracidade dessas contas, a maior parte delas está correta, infelizmente, é isso mesmo. É o valor que está correto, porque decorre da mera leitura do relógio. Mas deveria ter sido concedido um parcelamento em 12 vezes. Agora, secretário Capês, uma cobrança com base na média de 12 meses anteriores, é correto esse procedimento? Porque você pode ter mudado, vamos supor, para aquele imóvel há 6 meses, há 3 meses, há 8 meses, e você vai pegar um consumo do morador anterior que pode ter sido elevadíssimo, né? E aquilo vai te prejudicar, e foi feito com uma base falsa, né? Porque aquele consumo não foi seu. Sim, o que eles fizeram é o seguinte, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a fazer isso. Eles fizeram autorizados pela ANEEL a cobrança com base na média, e foram autorizados depois a fazer a compensação da diferença, caso eles tenham cobrado a menos. Então, eles estão alegando, estão acobertados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, sobrou ao PROCON exigir o parcelamento, e que não foi feito, eles exigem que o consumidor confesse o valor da dívida, e nós entendemos que tem que ser dado espontaneamente para todos, e vamos conferindo o valor das contas enquanto isso. Estamos polemizando, estamos brigando, não temos solução imediata, porque a Enel resistiu ao PROCON e está enfrentando, inclusive, a multa.
Secretário Fernando Capês, o senhor está com a palavra, a sua despedida, a mensagem que fica aqui para o nosso público do Gente que Fala, por favor. Eu quero parabenizar aqui os meus colegas, José Miguel da Silva Júnior e Evandro Capano, pela importante participação, são dois especialistas, cada qual na sua área. Agradecer ao Gente que Fala, você, Mauro, e colocar o PROCON à disposição, sempre pelo site PROCON SP. Faça reclamação, o PROCON responde rápido, em 80% dos casos tem eficiência na sua atuação, resolvendo o problema do consumidor. Doutor José Miguel, sua palavra final, por favor. Eu queria agradecer, Mauro, foi um prazer poder participar do programa. Queria cumprimentar aí os outros debatedores, o doutor Fernando Capês, que faz um brilhante trabalho à frente do nosso PROCON, né? Um doutrinador, que eu rendo as minhas homenagens, e queria cumprimentar também o doutor Fernando Capano pela essa contribuição com esse livro. O doutor Fernando Capano, que nós trabalhamos juntos aí em vários casos no Tribunal de Justiça Militar, e hoje foi uma honra poder estar aqui no programa Gente que Fala. Muito obrigado, uma boa tarde. Doutor Evandro Capano, sua palavra final. Mauro, agradecer ao Gente que Fala mais uma vez, sempre à disposição de vocês, ao deputado Fernando Capês, e agora nosso secretário, um prazer, sempre uma honra poder trabalhar com Vossa Excelência, e ao doutor José Miguel, que no dia a dia do Tribunal Militar a gente está sempre lá resolvendo as coisas da milícia bandeirante. Um grande prazer, um grande abraço. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos convidados, nossos participantes, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o secretário de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, diretor executivo do PROCON, doutor Fernando Capês, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Também o doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado, conferencista, especialista em direito militar. Peço desculpas aqui, doutor José Miguel, por uma vez ou outra, acho que eu chamei de doutor João, mas o ato falho aqui da situação da internet aqui deixou tudo muito complicado. Peço desculpas. Também o doutor Evandro Capano, advogado, professor universitário, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Antes aqui do nosso encerramento, quero fazer a chamada da live do programa digital, do programa Gente que Fala Digital de hoje, dia 21 de julho, a partir das 6 horas da tarde. O nosso querido Ricardo Godoy, jornalista Ricardo Godoy, vai entrevistar o Carlos Florencio, terapeuta e escritor, e o tema aqui da entrevista do doutor Carlos Florencio, Teoria do Tudo Certo, a proposta que liberta o amor e integra a humanidade. Portanto, a partir das 6 horas da tarde, a live do programa Gente que Fala Digital, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, sob o comando do jornalista Ricardo Godoy, nesse espaço dedicado a falar de entretenimento, de cultura e de outros temas. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Tchau, até amanhã.